Olá, estamos de volta com Viver Bem em Cristo, aqui com o ministro da Palavra, Sérgio Alves. E viemos falar um pouquinho mais, da Palavra de Deus para você, para sua edificação, Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, Stephanie? Uma boa noite a todos. E é uma satisfação estar de volta aqui para falar daquilo que eu mais gosto, que é comentar as Escrituras, os textos, os princípios divinos, que para mim é uma alegria fazer isso. E com a graça de Deus a gente consegue ajudar um pouco as pessoas a entender e ajudá-las a entrar no caminho que o Senhor deseja para cada um dos seus filhos, né? Amém. Então eu queria começar nosso assunto falando um pouquinho da palavra de João 8,32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu queria comentar um pouquinho, destrinchando um pouquinho esse versículo, o que é essa verdade, que muitas pessoas buscam, o que será que e do que ela vai nos libertar? Sim. A verdade é Cristo. A verdade é o único padrão que Deus tem no universo para as pessoas aderirem, entender, viver com sucesso. Muitas pessoas fazem conclusões precipitadas, achando que condição econômica, condição intelectual vai dar a plena redenção para suas vidas. Isso é um grande engano, porque na verdade, se as pessoas não seguirem os conselhos de quem criou ele, de quem formou ele, e tudo que existe na Terra foi criado para atender um plano econômico de Deus, de futuramente, depois de desenvolver todas as etapas da execução desse plano, Deus então teria um reino espiritual dele na Terra, e a gestão desse reino seria feito de forma em parceria com o homem. Porque no reino espiritual Deus tem parceria com seus mensageiros, com seus anjos, mas aqui na Terra, no plano de Deus, consta que aprove a Deus determinar na eternidade passada que esse reino terreno Deus iria administrar por meio do homem, utilizando o homem. E é por esse motivo que o homem precisa conhecer a verdade para se adequar a Deus neste processo de execução desse plano. Ou seja, conhecendo a Cristo, Jesus, a palavra de Deus e os seus ensinamentos, é que a gente vai atingir, uma comunhão com Cristo e poder seguir então aquilo que Ele vai nos mostrando, os propósitos dele para com a nossa vida. Exatamente. Veja que Cristo é uma pessoa e Ele é a verdade. Então, Ele não é letra, mas Ele é princípio, mas Ele é uma pessoa. Então, fica difícil de você, poxa, eu estou lendo um livro, mas o que é um livro? São conjecturas mentais, raciocínios, pensamentos, exposição de conhecimento que uma pessoa teve. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a única verdade. É a verdade no céu e é a verdade na terra, porque Ele é o dono das duas dimensões. Então, quando o Senhor, não escondendo a Bíblia, não escondendo o seu Filho, revelou aos homens essa verdade, então Ele está dizendo aqui que nós devemos conhecer a verdade. O que Ele está dizendo? Me conheçam. Saibam como eu sou. Saibam como eu vivo. Qual é a minha origem de energia. Saibam quem me fomenta,
Quem me conduz? Porque qual é os princípios que me movem? Quem comanda a minha vida? Tudo. Ele está te chamando. Saiba como eu penso na hora que acontece uma tragédia. Como eu penso na hora que acontece uma coisa boa. O que eu sinto? Deus está dizendo, me conheçam. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, eu nada mais estou do que conhecendo a pessoa maravilhosa, perfeita de Jesus Cristo, que me ensina me leva a viver o padrão que Ele vive também, para que eu tenha a mesma qualidade de vida que Ele tem. Então, se você olhar, não existe ninguém que já pisou nessa terra que é tão perfeito, tão poderoso, tão sábio que nem esse homem. Você me cita um dos filósofos que pode ser páreo para Jesus. Platão, Sócrates, começa por aí. Qualquer pensador, qualquer pessoas que preceitua padrões de viver para humanos para viverem, quem é que pode chegar perto de Jesus? Nenhum deles, porque todos são criaturas de Deus, né? E não são divinos. Eles, para serem filhos de Deus e serem semelhantes, imagem semelhante de Deus, eles precisam conhecer Jesus para se adequar à mesma vida que Jesus tem, de concepção com relação ao seu Pai e de atuação limitada também por esse Pai. E isso também tem muito a ver com a santificação, né, do corpo de Cristo, porque através dessa palavra de conhecer a Cristo, os comportamentos, né, diante de situações que até na Bíblia tem muitas parábolas, né, histórias assim que dá para estudar bastante a vida de Jesus. Ele faz essa santificação do seu corpo para que a gente venha cada vez mais a estar se aperfeiçoando nessa comunhão com Ele. Exato. E essa comunhão, ela se torna tangível e real quando eu estou no processo de busca do conhecimento espiritual. Minha mente passa por um processo de iluminação daquele conhecimento, daquela cultura que eu estou recebendo. E por dentro, aquele que mora dentro de mim como cristão, que é o Espírito Santo, é Ele que pega a matéria-prima que eu joguei aqui dentro de forma processo racional, né? Porque quando eu extraio do papel para botar aqui dentro, é uma mecânica toda racional. Então eu vou usar o meu QI, minha capacidade de formular conceito, meu raciocínio, a minha inteligência, o meu QI vai entrar em vigor. Eu utilizo essas coisas. Mas isso por si só não me torna espiritual. Porque para me tornar espiritual, eu preciso que o Espírito Santo que está aqui faça uma obra misteriosa de fazer uma abertura da matéria-prima que eu estou aqui para ver a realidade espiritual e não a racional. Porque eu posso ler aqui e ter uma interpretação completamente racional do texto, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a abertura dos mistérios sejam feitos por meio do Espírito que habita, por isso que Ele está aqui. Porque Ele me auxilia no processo de desvendar esses mistérios pela capacidade divina e não pela minha capacidade de inteligência pessoal. Deu para entender, né? Sim. Amém. Então, fique conosco que nós já voltamos aí para falar da segunda parte desse versículo de João 32. Voltamos aqui com o nosso Viver Bem em Cristo, falando com o ministro da Palavra, Sérgio Alves. Estamos lendo o capítulo 8 de João, no versículo 32, que fala: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Então, no primeiro bloco, o ministro explicou, né, sobre essa verdade, que é Jesus, e sobre a santificação, que é a nossa comunhão com Cristo, né? E então vamos para a segunda parte do versículo que fala sobre a libertação, né, que essa verdade traz para a gente.
Essa libertação consiste numa segunda parte. Primeiro, tu extrai o conhecimento, joga na mente, né? E aí o Espírito, com oração, com reflexão, você começa a pensar no que você leu. E o Espírito Santo, num processo completamente intuitivo, começa a abrir o entendimento espiritual do texto que você represou na mente. E aí tu tem que gastar um tempo para essas coisas, né? Não pode ser uma leitura dinâmica. Por exemplo, tu faz a leitura de um versículo pela manhã e tu permanece no versículo durante o dia sem a Bíblia na tua frente. E aí tu começa assim a fazer orações subjetivas e conversar com Deus de forma subjetiva, dizer assim: Senhor, o que tu quer explicar com esta palavra para mim? O que tu tens para me revelar a respeito dessa palavra que eu não sei ainda, que eu não desvendei, não cheguei, não toquei as profundezas dessa palavra. Então o Senhor sempre tem uma novidade para a gente. Ele não vai abrir tudo para você. Ele vai abrir talvez 5%, 10%, um pouco mais do que tu já tem. Ele vai incrementando lentamente o teu conhecimento e desvendando o mistério lentamente para você, porque você não suporta que ele fale tudo. Porque Deus é infindável quanto ao seu conhecimento, sua profundidade. E jamais vamos conseguir chegar lá antes de entrar na glória. Ele respeita o nosso tempo. Nossa maturidade, respeita a nossa condição. E ele administra isso com uma sabedoria tão elevada, porque a palavra de Deus é que nem fogo. Ela pode ser uma bênção na tua casa, como também pode carbonizar queimar muitas coisas. Então, a palavra de Deus é um fogo, né? Se Deus não sabe levar você, segundo a tua condição interior, te dá um blackout psicológico e você pira. Entende? Porque, veja bem, tu tem uma formação natural, constituída, que tem que ser desfeita e tem que colocar outra no lugar dela. E isso tem que ser feito com uma sabedoria muito elevada. E nós, como pessoas humanas, profissionais humanos da ciência, jamais teríamos essa condição de fazer essas mudanças. A gente traumatizaria alguém na primeira. Na primeira, nós poderíamos jogar pessoas no manicômio, internadas, e de lá não sairia mais. Agora, como Deus nos criou, Ele sabe, Ele perscruta todo o nosso interior, Ele analisa tudo. E segundo a nossa própria condição de recebimento dos mistérios, Ele vai dando aquelas gotículas que tu pode suportar e ver aquelas coisas. Porque depois que tu vê uma coisa, não tem como apagar. Porque tu vai ver com teu espírito e vai imprimir na tua alma. Então os olhos estão no espírito para ver, mas a impressão é na alma. E tu nunca mais esquece aquilo que Deus te mostra. E nem esconde dele, né? Depois que ele já te mostrou. Não pode, nem antes e nem depois que ele faz, tu pode esconder, porque ele sabe tudo, ele é onisciente, né? Então, essa libertação justamente é aquele processo em que tu percebe que tu tem comportamento que colide com a verdade. Bom, eu sou uma pessoa que não sei... eu senti que eu descobri hoje que eu sou muito egoísta. Vamos dar um exemplo, né? E agora? Egoísmo é condenado pelo Espírito, pela palavra. Deus diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Mas eu estou vivendo só para mim. E agora, como se libertar disso? Claro que essa libertação também é gradual, progressiva e lenta. Às vezes é mais rápida, conforme a pessoa pode suportar. Então, no momento em que tu vislumbrou internamente, subjetivamente, que tu precisa te libertar do egoísmo e precisa te distribuir, te doar mais para os outros, é uma coisa que vai ficar trabalhando dentro de você, te libertando daquele comportamento errôneo, daquela visão errada, daquela maneira de tratar a tua vida e a dos outros. A tua vida é tudo para mim, nada para os outros. Uma vida egoísta é assim.
a gente só pensa na gente. Isso é muito difícil de se libertar, porque nós temos um amor próprio bem descontrolado por nós mesmos. 24 horas do dia a gente está sempre ligado na nossa pessoa e não nos outros. Isso é a natureza humana, é assim, quase todos. Lá, de vez em quando, você acha uma pessoa que tem um dom de misericórdia natural, um talento natural de misericórdia, que vai começar a pensar mais na comunidade, mas ela quer uma paga para aquilo. Na verdade, ela faz aquilo porque ela quer um reconhecimento, uma paga comunitária. Ó, que pessoa boa, ó, que pessoa que se doa. Então, não é genuíno do Espírito também, né? Então, a libertação é justamente essa luta interna que tu entra contigo, que tu viu e ninguém mais, tu nunca mais vai apagar que tu viu, né? É a mesma coisa, tu entra no quarto, tem uma cama, tem um roupeiro, aí tu nunca entrou naquele quarto e está totalmente escuro. Se eu perguntar para você o que tem aí dentro, tu não sabe. Mas no momento que tu ligou o interruptor, tu vai ver as coisas que tem no quarto. Tu nunca mais pode negar que não está lá. Assim é a revelação divina. Quando Ele te dá isso, tu nunca mais pode negar que tu tem aquilo. Que tu tem aquela fraqueza. E que aquilo te dá intranquilidade, perturbação interna. E enquanto tu não muda, tu não descansa mais. E muitos atributos, assim como o egoísmo, ou talvez a soberba, né? Ou esperar algo em troca, né? Essa moeda de troca, quando a gente faz algo esperando algo, muitas vezes se manifesta de uma forma diferente daquilo que a gente está acostumado, como o próprio exemplo, né, que tu disseste, a pessoa ela faz tudo pelos outros, né, daí olha assim uma pessoa, nossa, não é egoísta, mas na verdade, né, é um egoísmo diferente. Então, até para reconhecer, identificar o que de fato é aquilo que a pessoa tá sentindo, né? Só Deus mesmo, pela misericórdia, para mostrar e desvendar mesmo os nossos olhos, né? Do que representa tal atitude. Às vezes é uma insegurança, né? Faço aquilo por um motivo errado. Geralmente as pessoas que se distribuem pela capacidade humana, que se divide para os outros pela capacidade humana, ela tem uma carência afetiva muito elevada. Então, ela absolutiza no seu pensamento que se fizer isso para A, B, C, D, E todo dia, todos vão liberar amor para a sua vida e afeto. E ela vai ser bem aceita e vai ser reconhecida como uma boa pessoa. E ela vai conseguir preencher um vazio que é um saco furado, né? Não preenche, porque amanhã ela tem que fazer mais coisas para as pessoas elogiar de novo ela. E se não vem o elogio que ela esperava, brota um sentimento de rejeição, né? Ou de ira e cólera, de revolta, por não reconhecimento da sua grande bondade, né? Então, o que é ideal é que a pessoa vá para a oração, para Cristo e dizer, olha, Senhor, eu vi que eu estou assim, mas eu não tenho capacidade de mudar. Tu tens que me ajudar de forma poderosa e sobrenatural. E aí então Deus vai começar um processo, porque tu liberou, tu autorizou a libertação. Então aí o que Deus vai fazer? Trazer arranjos para exercitar a tua mente, teu coração, a fazer as coisas para os outros sem nada esperar em troca. Nem um elogio, se for. Tu não tem. Deus vai chegar ao ponto que Ele vai te colocar nesta realidade espiritual dos teus sentimentos. Que tu vai estar fazendo as coisas, engraçado, não quero nada em troca, né? Por que não quer nada em troca? Porque Deus vai te suprir por dentro. Por isso que tu não quer nada de fora. Entendeu? Realmente é muito esclarecedor, né, essas palavras. E estamos encerrando então o nosso Viver Bem em Cristo. Esperamos que você possa meditar também nessas palavras e ser edificado aí por Deus. Obrigada, Sérgio, até a próxima. Até a próxima, que Deus abençoe a todos. Viver Bem.